RFI Convida. Há 30 anos, ela se divide entre duas cidades maravilhosas, Paris e Rio de Janeiro. Ela não só se divide entre duas capitais cheias de brilho próprio, mas ela também retrata o que ela vê em telas e cores. A exemplo de outros artistas brasilianistas, ela se apaixonou pela exuberância, pela diversidade tropical das paisagens brasileiras, que ela retrata hoje através de técnicas diferentes. O RFI convida hoje a pintora francesa Guylaine Quérien, em cartaz aqui em Paris, com a exposição O Sopro da Natureza, na Galeria Sagot-Le Garrec. Bonjour, Guylaine. Bonjour. Aliás, bom dia. Bom dia. Escuta, eu queria entender essa sua história de chegar de barco no Brasil. Como é que foi isso? Bom, foi 35 anos atrás, quase, que peguei um barco que voltava do norte da Europa, depois de uma corrida, mas se fala corrida para um barco, acho que não, sim? E tínhamos que devolver para Rio de Janeiro. Aliás, era um barco que se chamava o Saga, que é bem famoso no Rio, de 17 metros, bonito, de madeira. Chegou como boa descobridora numa caravela. Exatamente, só que bom, era um pouco mais moderno, mas não tanto. Você mora perto do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, chegou a aprender gravura em cobre na famosa escola do Parque Lage. Como que a natureza brasileira invadiu o seu trabalho? Como que se deu esse encontro do ponto de vista artístico? Bom, antes de chegar no Rio, é verdade que não trabalhava muito com a natureza, mas enfim, vivendo lá nesse bairro, a natureza é tão presente e dentro do Jardim Botânico tem tantas estruturas, enfim, ia muito a desenhar lá, coisas que ficaram até quase abstratas, porque era de muito perto e são formas com muita energia. Então comecei a desenhar e então esses desenhos passaram dentro da minha gravura e dentro da minha pintura também. Você passa eu vi no seu trabalho, pela Praia do Arpoador, passa por Búzios, me fala quais são as suas paisagens brasileiras preferidas, por quê? Por que isso te inspira de alguma forma? São temas, porque, por exemplo, faz anos agora que trabalho sobre o mar, porque gosto de desenhar muito o mesmo sujeito até ter uma linguagem própria que posso desenvolver sem pensar tanto, assim, vira elementos que passam de um desenho para outro e mais desenho, mais entra. Costumo fazer a mesma paisagem, não sei, 20 vezes, com luzes diferentes. Guylaine, e por quê? O que a paisagem tem que a figuração, que a pessoa não tem? Por que a paisagem é tão interessante para você? Porque é uma situação que você se pode afogar totalmente dentro, você fica numa situação de percepção pura. Bom, talvez pode fazer isso com um modelo, mas eu trabalho lendo. Bom, não sei. Primeiro, gosto muito de natureza. Acho que desde sempre é uma emoção. Sempre foi uma emoção muito forte de ficar na natureza. Bom, a gente tem na França uma extensa escola de pintores, seja clássica, seja moderna, de pintores de paisagens. O seu trabalho me lembra que você estava falando, oscila entre a figuração e o abstrato, Sim. Mas oscila um pouco, tem a questão da luz, tem um trabalho de luz que me lembra um pouco os impressionistas, tem uma ruptura mais contemporânea com outras coisas. Eu queria saber em quem você se inspira, que referências você tem como técnicas, que trabalhos de que artistas contemporâneos ou não te inspiram? Bom, para falar a verdade me inspira, não tem inspiração a si própria de artistas mesmos. Tem artistas dos quais gosto mais, que sejam, por exemplo, Kirkeby, que é alguém que usa muitas cores e que está entre figuração e abstração. Na verdade, ele persegue até chegar na abstração total. E trabalhar na matéria, mas eu faço todo um processo desde o desenho no sítio próprio até mais abstrato na pintura, mas é como uma digestão, não? Dos dados
para chegar nesse trabalho de O que pintura. o francês vê na paisagem brasileira que o brasileiro não vê? Seguramente algo, seguramente temos uma distância. Temos uma distância. Bom, no começo eu estava simplesmente, totalmente émerveillée, como se fala isso em português. Maravilhada. Émerveillée porque a natureza tem uma força lá muito mais grande que aqui. A sensação no Rio de Janeiro é que você tem que lutar até encontrar a natureza, não pegar todo o lugar. E na França é o contrário. E você expõe você expôs ao lado do François Hutin no Centro Cultural dos Correios esse ano no Rio de Janeiro, Sim. repetindo uma parceria de 2012. Eu gostaria que você me falasse um pouco da residência artística que ele vai fazer junto com você no Brasil. Você que está expondo junto com ele aqui na França, na Galeria Sagot. Sagot-Le Garec? Oui. Sim. Então, sim, justamente, o Hutin, eu conheço ele faz muitos anos e ele trabalha sobre a árvore faz tempos, e jardins, etc, etc. E pensei justamente que seria muito interessante convidar ele para ele se maravilhar com essas árvores brasileiras, e foi o que aconteceu. Ele veio 3 semanas com a ajuda do consulado, da Aliança Francesa, e ele passou 3 semanas trabalhando como um maluco, de manhã até noite, fazendo 20 desenhos dentro do Parque Lage, dentro do Jardim Botânico, no sítio Burle Marx. Eu levei ele em todos esses lugares e ele começou todo um trabalho sobre essa nova vegetação. Bom, mas muito obrigada, Guilherme, Nada. pela sua participação aqui no RFI Convida. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.